Shalom Adonai. Estamos aqui juntos para mais um momento filosófico aqui no seu canal Ser e Interpretação. Hermenêutica, Ser e Interpretação. Um canal para você dialogar a filosofia, conversar, falar e expor, né? Um canal que nós construímos o pensamento filosófico, sempre falando de um filósofo, de uma abordagem filosófica proveniente, oriunda de um filósofo. Hoje nós iremos falar de Jean-Jacques Rousseau, que nasceu em Genebra, na Suíça, em 1717 e morreu no ano de 1778. Teve uma vida muito breve, né? Mas deixou muitas obras e deixou um grande legado na filosofia, e ele influencia em várias áreas do saber e em vários segmentos científicos da área das ciências humanas. Ele não só na própria educação, na pedagogia, na educação, na filosofia, na sociologia, no direito, nas ciências políticas. Ele é um filósofo de vamos dizer assim, um viés transdisciplinar. Muito bem. Nós, antes de entrarmos nesse assunto, queremos te convidar a se inscrever no canal. Se inscreva no canal para podermos crescer aqui na plataforma. Dê sempre o seu like ao assistir o vídeo e compartilhe para podermos ir tomando cada vez maior impulso. Outro sim, eu vou deixar aqui na tela um banner de um curso que eu estou ministrando, Hermenêutica Avançada, um curso extraordinário que você não pode perder para crescer na área da interpretação, tá? Então você pode se inscrever nesse curso e vai ter um grande resultado, um grande acréscimo, um grande desenvolvimento na sua área interpretativa, hermenêutica, tá bom? E eu quero te convidar a se inscrever neste curso. Esse curso vai fazer um diferencial extraordinário na sua vida. Todas as informações e o telefone para contato está aí neste banner que vai estar aí na tela, ok? Então vamos para o assunto de hoje. Vamos falar de um dos livros que foram mais repercutidos de Rousseau e que são um dos mais estudados, as obras de Rousseau, que é sobre o contrato social, tá? O contrato social. Rousseau, neste livro, vai dizer o seguinte: o homem, ele nasceu livre, tá? E em toda parte se encontra o homem agora sob ferros. De tal modo, ele se acredita que ele é senhor dos outros, que ele não deixa ser mais escravo que eles. Não deixa de ser mais escravo que eles, tá? Por quê? Porque é feita essa mudança, porque ignora e a torna às vezes até ilegítima ou legítima. E aí é em cima disso que ele trabalha o seu texto, em cima dessas duas perguntas, dessas duas questões, tá? E aí vem a resposta, que é a construção do texto, quando ele começa a falar que se ele considerasse tão somente a força e o efeito que dela iria derivar, ele diria que enquanto um povo é constrangido a obedecer e obedece, faz bem, tudo bem. Então logo ele possa sacudir o jugo e sacode. Mas faz ainda melhor, porque recobrando a liberdade, graças ao mesmo direito com a qual já lhe arrebataram, ou este venha lhe servir de base para retomar ou não se prestar em absoluto para subtrair, então essa ordem social se torna um direito sagrado, que vai servir de alicerce a todos os outros. E esse direito, todavia,
ele não vai vir da natureza, mas ele vai estar fundamentado sobre as convenções, tá? E ele vai estabelecer o que nós temos para avançar. Então, sobre as primeiras sociedades, ele vai dizer que a mais antiga de todas as sociedades e a única natural é a família. As crianças apenas permanecem ligadas a seu pai, segundo o Jacques Rousseau, o tempo necessário que dele necessitam para a sua conservação. Assim que cesse essa tal necessidade, se desenvolve e se dissolve esse laço natural. Então as crianças, elas são eximidas da obediência devido ao pai, e o pai é isento dos cuidados devido aos filhos, e reentram todos igualmente na independência, a partir da maioridade, claro. E aí se continuam, segundo a perspectiva de Rousseau, a permanecer unidos. Já não é naturalmente, mas voluntariamente. E a própria família apenas se mantém por um aspecto de convenção. E esta liberdade comum é uma consequência da natureza do homem. A sua primeira lei vai consistir em proteger a própria conservação. Os seus primeiros cuidados devidos a si mesmo, eles vão então ser, logo se encontra o homem na idade da razão, sendo o único juiz dos meios apropriados à sua conservação, que vão se tornar por si o seu próprio senhor. E é a família, portanto, o primeiro modelo da sociedade política. O chefe é a imagem do pai, o povo a imagem dos filhos. E havendo todos nascidos livres e iguais, não se aliena a liberdade a não ser em troca de sua utilidade. Então toda a diferença vai consistir em que na família o amor do pai pelos filhos, ele vai compensar dos cuidados que esses vão lhe dar, ao passo que no Estado o prazer de comandar substituir o amor que o chefe não sente por seus povos, né? E aí ele vai citar o Rousseau, o Grotius, dizendo que Grotius vai negar que todo o poder humano seja estabelecido em favor dos governados. Tá? Grotius é um sociólogo, viu? E a sua mais frequente maneira de raciocinar vai consistir em estabelecer o direito pelo fato. Então, mas se pode e vai poder-se, né, empregar um método mais consequente, não porém até, podemos dizer, mais favorável aos que são denominados e classificados como tiranos. E se torna até duvidoso, segundo Grotius, né, saber se o gênero humano vai pertencer a uma centena de homens, tá? Ou o gênero humano vai parecer se pender em todo o seu livro para uma primeira opinião. E pode até vir e torna-se o sentimento de Hobbes, né, que a espécie humana, dividida essa em rebanhos de gado, cada qual com seu chefe, venha se guardar a fim de devorar. Então, assim como um pastor é de natureza superior à do seu rebanho, os pastores de homens, que são seus chefes, né, são igualmente de natureza superior a seus povos. Dessa maneira se raciocina no relato, por exemplo, de Fílon de Alexandria. Né? Quando o imperador Calígula, concluindo muito acertadamente essa analogia que os reis eram deuses porque
mandavam, governavam e conduziam a vida do povo, né? E aí colocava o Calígula, colocava o povo como animal, né? Então o raciocínio de Calígula, ele retorna também ao de Hobbes, Thomas Hobbes, que aí é um filósofo, né? Que futuramente vamos estudar, e ao de Grótios também, e Aristóteles, que antes deles todos já tinha dito que os homens não são naturalmente iguais e que uns nascem para escravos e outros para serem os dominadores. Então Aristóteles, ele tinha razão, mas ele tomava o efeito pela causa, tá? Todo homem nascido escravo nasce para escravo e nada é mais certo. Então, os escravos tudo perdem em seus grilhões, inclusive até o desejo de se livrarem deles, né? Apreciam a servidão, como companheiros de Ulisses, estimam o próprio embrutecimento, essa própria força embrutecedora. Então, se há escravos por natureza, é porque houve escravos contra a natureza. E a força constitui os primeiros escravos, tá? E a covardia lhe perpetua. Então, Rousseau ainda vai citar Adão, vai mencionar Adão, vai dizer assim: eu nada disse do rei Adão, nem do imperador Noé, pai de 3 grandes monarcas que partilharam entre si o universo, como fizeram os filhos de Saturno, nos quais se acredita reconhecer aqueles. Espero até que me agradeçam por essa moderação, diz Rousseau, porque, descendente que sou de um desses príncipes, guiçado o ramo mais velho, quem sabe se, pela verificação dos títulos, eu não me sentiria de algum modo como legítimo rei do gênero humano. Isso são falas de Calígula, tá? Que o Rousseau está mencionando. Seja como for, não se pode deixar de convir em que Adão não foi soberano do mundo como Robson, ou foi, em sua ilha, enquanto permaneceu o único habitante. E o que havia de cômodo nesse império era o fato que o monarca seguro em seu trono não tinha a recear nem rebeliões, nem guerras e nem conspirações. E aí, depois dessa fala, ele vai entrar dentro do contrato social, no 3º capítulo, falando do direito do mais forte. Aí entra a área já relacionada à sociologia e o direito, e até a antropologia. Quando ele vai dizer o seguinte: o mais forte não é nunca asaz forte para ser sempre o senhor de si. Se ele não transforma essa força em direito e a obediência em dever, daí o direito mais forte, que é um direito tomado ironicamente na aparência e realmente estabelecido até em princípio, vai explicar um dia essa palavra. Então a força é uma potência física. E eu não vejo em absoluto que a moralidade possa resultar de seus efeitos. Então, ceder à força constitui um ato de necessidade, não de vontade. E é no máximo um ato até de prudência. Imaginemos um instante em que esse suposto venha dizer que não resulta senão as guilamatias inexplicáveis. Porque tão logo seja a força, né, o que faz o direito, o efeito muda com a causa. Então toda força ela vai sobrepujar, segundo Rousseau, a primeira que vai suceder a seu direito. Assim que se possa desobedecer impunemente, tá? Se pode fazer de uma forma legítima, e uma vez que o mais forte sempre tenha razão, ele vai se tratar de cuidar de ser o mais forte.
vai lutar por isso. Então, ora que é isso, senão um direito que perece, quanto cessa a força. Se é preciso obedecer pela força, não é necessário obedecer pelo dever. E se não mais é forçado a obedecer, não se é mais isso obrigado. Vê-se, pois, que a palavra direito nada vai acrescentar à força e não vai significar aqui coisa nenhuma. Então, obedecer aos poderosos, se isto quer dizer ceder à força, o preceito é bom, mas se torna até supérfluo. Vai responder até que jamais será violado, porque toda potência vai vir de Deus e vai confessar que toda doença igualmente vem dele. Quer isto dizer o quê? Que se não deva ou nunca venha a se dever chamar o médico, né? Porque quando um assaltante se surpreende no canto de um bosque, é forçado a dar-lhe a bolsa. Mas no caso de poder subtraí-la, essa sã consciência acaba lhe estragando. Então, a pistola que ele empunha é também uma forma de demonstrar o poder. E convenhamos que a força não faz o direito, não é? E que não se é obrigado a obedecer, senão até as autoridades legítimas, até que se torne uma força instituída. Tá? Sob a escravidão, Rousseau aborda o seguinte, que uma vez que o homem em nenhuma uma existência humana possui uma autoridade natural sobre o seu semelhante, e pois que a força não produz nenhum direito, restam, pois, as convenções com base de toda autoridade legítima entre os homens. E sempre Rousseau está mencionando o Grotius. Ele vai dizer assim, ó, se um particular diz Grotius pode alienar a liberdade e tornar-se escravo de um senhor, porque não poderia todo um povo alienar-se a sua e se fazer vassalo de um rei? Há aqui excesso de termos equívocos necessitados de uma explicação. Mas atenhamo-nos ao termo alienar, porque alienar é dar ou vender. Ora, um homem que se escraviza ao outro não se dá, vende-se pelo menos, em troca de uma subsistência. Mas um povo, porque se vende a ele? Então, longe se haja um rei de fornecer a subsistência dos seus vassalos. E ao contrário deles, é que vai tirar a sua própria subsistência. E aí, segundo Rabelais, um rei que não vive de pouco, né? Os vassalos dão, portanto, suas próprias pessoas, com a condição de que se lhes tome também a fazenda. Não vejo o que lhes resta a conservar. Então essa é uma crônica de Grotius mencionada por Jean-Jacques Rousseau. E aí Rousseau vai dizer que um homem se dá gratuitamente é dizer coisa absurda e inconcebível. Um tal ato ele se torna ilegítimo e nulo pelo simples fato de se achar de posse de seu juízo, que isto comete. Então dizer a mesma coisa de todo um povo é supor um povo de loucos à loucura e não se fazer direito. Então, mesmo que cada qual pudesse alienar a si mesmo, não poderia, então, alienar os filhos, porque esses nascem homens e livres. E a sua liberdade pertence a ninguém, exceto a eles próprios, que têm o direito de dela dispor. Então, antes de atingir a idade da razão, eles podem estipular em nome, o pai até pode permitir e estipular em nome deles
condições para uma conservação para o seu bem-estar, mas não os pode dar irrevogável e incondicionalmente, porque tal dom é contrário aos fins da natureza e vai sobrepujar os direitos da paternidade. Então, nesse aspecto, um governo arbitrário fosse legítimo, seria preciso que o povo em cada geração fosse senhor de o admitir ou rejeitar, mas não tal governo que já seria arbitrário. Então, renunciar à própria liberdade é o mesmo que renunciar à qualidade de homem e aos direitos da humanidade, inclusive até aos seus deveres. Não há nenhuma compensação possível para quem quer que renuncie a tudo. E tal renúncia é compatível com a natureza humana. E é arrebatar toda a moralidade às suas ações, bem como até subtrair toda a liberdade à sua vontade. Enfim, não se passa de uma vã e contraditória convenção estipular de um lado até uma autoridade absoluta e de outro uma obediência sem limites. Então, não é claro não estar a gente a nada obrigado em relação àquele de quem se tem direito de tudo exigir. E é essa simples condição, sem equivalência, sem permuta, que não vai arrastar a nulidade do ato. Que direito teria meu escravo contra mim, uma vez que pertence tudo quanto ele possui, e sendo meu o seu direito, esse meu direito contra mim mesmo não é, porventura, um termo sem sentido? Então, Grotos e outros extraem da guerra uma outra origem do pretenso direito de escravatura. Segundo eles, tendo o vencedor até o direito de matar o vencido. Pode então esse resgatar a vida às expensas de sua liberdade. Convenção que se torna tanto mais legítima porque vai beneficiar os dois lados. Então essa é uma proposta, é uma narrativa, é uma abordagem que Rousseau constrói no seu livro O Contrato Social, que é um livro voltado à questão sociológica do povo, estudado pela sociologia, pelo direito, pela educação, pela antropologia. É um livro que ele traz um contexto, um cunho transdisciplinar. E é o que nós tínhamos para hoje nesse diálogo filosófico. Obrigado a todos.